Eugênio, bom, é claro que você sempre divulga a formação na véspera do jogo, e amanhã tem mais um ensaio. Com todo o trabalho que você fez hoje aqui, tirando os problemas de contusão, dá para ter uma noção daquilo que vai entrar em campo no domingo? Dá para ter uma noção, mas você mesmo disse, nós temos que esperar até amanhã por vários motivos, né? E um motivo de última hora que foi uma preocupação em relação ao Rafael, que vai fazer um exame agora, e eu só vou ter esse resultado praticamente lá para as 10 horas da noite, 11 horas da noite, que eu vou ter o posicionamento do Rafael. Então, mesmo se eu quisesse, eu não poderia confirmar, né? A gente tem uma ideia, o time treinou bem, foi uma boa movimentação. Fiz algumas experiências, uma ou duas mexidas que eu posso fazer no jogo, porque no treino da sexta-feira eu só faço as substituições visando alguma coisa que pode acontecer no jogo. Vocês que acompanharam têm uma ideia bem aproximada do time que vai jogar, se nós não tivermos nenhum problema. Se eu tiver o problema do Rafael, aí a gente se obriga a mexer. Nessa formação que você começou o trabalho, Geninho, dá para perceber que fica com o meio campo muito consistente, mas com jogadores com liberdade para chegar no ataque, principalmente quando fica um lateral, desce o outro. É mais ou menos isso, realmente? É até uma surpresa para o Flamengo essa formação? Em tudo que você falou, apenas um detalhe. Podem descer os dois laterais juntos, né? Porque eu fico posicionado quase sempre com um losango, né? Você mantém o trio de zaga e um dos volantes. O outro volante fica liberado para descer junto com os dois, junto com os dois laterais, os dois homens de meio mais o atacante. Então você chega, teoricamente, com 5, 6 jogadores na frente, né? É um time que a ideia é essa, povoar o meio, porque o Flamengo tem no meio o seu ponto forte. Nós andamos vendo algumas coisas que o Flamengo tem feito nos últimos jogos, e o Flamengo tem hoje o Cleberson e o Ibson num momento maravilhoso, né? Desce o Léo por um lado, desce o Juan pelo outro, né? E dois homens na frente, então eles povoam o meio e chegam com força no ataque. Então a ideia é você ter uma boa posse de bola, uma boa marcação, uma boa proteção na frente da zaga, para que nós possamos equilibrar o jogo e tentar trazer de lá um resultado positivo, que seria muito bom. O que representa para o time, Geninho, a volta do Valência? O Valência sempre foi a referência de marcação no meio, né? Era ele sempre o destaque daquele setor, e nós esperamos que isso volte a acontecer. Porque se você for fazer um apanhado, e isso nós fizemos, o time com o Valência tomava muito menos gol, né? Era uma defesa que o ano passado, até nós comentamos isso numa reunião que nós tivemos ontem, o nosso time ano passado fazia menos gol, mas tomava menos gol. Agora o time está fazendo mais, mas também está tomando mais gols. Então, se nós conseguirmos o equilíbrio de continuar fazendo os gols e nós pararmos de tomar esse número excessivo de gols que nós estamos tomando, de repente a nossa performance dentro do campeonato possa ser outra. E com o Valência, a tendência natural é que isso possa acontecer. Te surpreendeu a recuperação dele? Porque um jogador que a gente até imaginava que ele fosse ser aproveitado somente no jogo com o Atlético Mineiro, né? E ele te dá essa segurança de que vai suportar bem os 90 minutos? Dá. Nós tínhamos até a esperança de contar com o Valência já no jogo passado, né, do Náutico. Mas na primeira semana ele se sentiu bastante receoso. Aí continuou participando dos treinamentos naturais, foi se soltando. Ontem participou daquele jogo contra o Marcelli, já se sentiu bem lá, e a partir do momento que ele ontem trabalhou solto, hoje nós utilizamos já o Valência no time de cima, e ele treinou bem. Chegou a levar alguns trancos, capotou, né, não reclamou de nada, então isso nos leva a crer que ele esteja em perfeitas condições de jogo. E essa mudança que você faz agora, tirando o Galato, colocando o Vinícius? Eu acho que é uma coisa natural. De repente algum profissional não está vivendo o seu melhor momento. O Galato foi muito importante para o time o ano passado, foi um dos destaques, foi um dos esteios naquela nossa recuperação, tá? Teve bons momentos dentro do campeonato regional, teve alguns maus momentos. Ele não está vivendo talvez agora, um momento propício. E manda o bom senso que quando isso aconteça você preserve um pouco o jogador. Porque se você fica tentando recuperar principalmente um goleiro, né, com ele jogando, e se de repente
e é possível que disso acontecer, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Que os erros passam a ser seguidos, você de repente acaba com um jogador que foi ídolo até bem pouco tempo atrás. Então o Galato continua treinando, o Galato continua no grupo, o Galato continua tendo a confiança de todo mundo, tá? Vai aí ter um período para se recuperar um pouco, principalmente na parte emocional, né? E de repente, quando houver uma oportunidade, volta. O Vinícius que vinha trabalhando forte, passa a ter uma oportunidade, e assim é o futebol, né? Você tem o grupo e dentro do grupo você tem que ter as suas soluções. Alguma orientação para marcar o Adriano, alguma marcação individual, alguma coisa? O Adriano é um jogador forte, não é um jogador muito veloz, né? É um jogador mais referência, mas um jogador que usa demais o corpo, um jogador que chuta muito forte, principalmente com a perna esquerda, que tem uma presença diária no jogo aéreo muito forte. Então você tem que ter esses cuidados, você não pode deixar que o Adriano use o corpo em cima de você. Você tem que deixar com que esse jogador não tenha uma referência para onde encostar o corpo, né? E um jogador que tenha que ser marcado sem muito espaço para evitar o chute e para evitar principalmente essa chegada no cabeceio. Um jogador que parou muito tempo, muito provavelmente não venha com aquele ritmo todo, né? Mas é um jogador de uma qualidade muito grande, né? A gente tem que tomar cuidado. Geninho, é um jogo de festa, né? Pela indicação das cidades que vão sediar a Copa, pela estreia do Adriano, o Maracanã vai chegar lotado. O Atlético se sente coadjuvante nessa festa? Não, o Atlético tem que não pensar na festa. O Atlético tem que pensar em 3 pontos que está em jogo e dos quais ele precisa, né? Pela nossa classificação dentro da competição, nós precisamos de pontos. Então, a festa é um caso à parte. Tá? Muito bom que de repente nós tenhamos até Curitiba confirmada como uma das sedes da Copa. Isso seria muito bom para todos nós, né? Para o futebol do Paraná no geral e até para o Atlético, que pode ter o seu campo indicado como uma das sedes da Copa. Mas em relação ao futebol nós não podemos levar isso nada em conta, porque com toda essa festa nós não vamos ganhar ponto nenhum, né? Nós temos que ganhar ponto jogando, nós temos que ganhar ponto brigando contra o time do Flamengo, e essa tarefa já é muito difícil, né? Você jogar contra o Flamengo já é difícil, você jogar contra o Flamengo no Maracanã mais difícil ainda, e se você jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado, com aquela torcida empolgada, então você vê o grau da nossa dificuldade. Então nós temos que nos focar pura e simplesmente no adversário, no jogo, estar preparado para todo o oba-oba, não entrar nesse oba-oba, procurar fazer um jogo sério para que nós possamos começar a recuperar fora aqueles pontos que nós perdemos em casa. Geninho, enquanto não vem de forma oficial, né, uma informação sobre reforços, vamos continuar falando nas especulações, que surgiram ontem um nome, outro hoje, ontem a possibilidade de uma troca do goleiro Edson do Atlético Mineiro com o Galato. E hoje em Recife dá conta de que a saída do Paulo Baier poderia ser um negócio para o Atlético, inclusive o próprio jogador admitiu que gosta muito de trabalhar contigo. O que você pode dizer em relação a esses dois casos? Não, o Edson é um goleiro que eu gosto no Atlético Mineiro, um goleiro que está tendo pouca oportunidade, mas não se cogitou uma troca dele em relação ao Galato, né? Chegou até a se cogitar uma vinda do Edson, mas se houvesse uma possibilidade do Renan sair para jogar, né? Aí o Edson viria a suprir. Eu acho que o Renan também precisa jogar, é um garoto que de repente teria que ter uma chance em algum lugar. Não seria uma troca com o Atlético Mineiro, o Edson apenas viria de lá para cá e o Renan de repente poderia, se tivesse uma chance. Como isso até agora não aconteceu, fica inviável a vinda do Edson. Se eu tenho 3 goleiros, agora até a subida do Neto também, mas um garoto do Júnior, para vir para cá. O Baier começou a ser falado a partir da saída ontem do Nelson, né? E parece que o Baier se viu envolvido em algumas coisas e de repente começou a se cogitar a saída do Paulo. Eu gosto do Paulo. O Paulo começou a ter sua grande recuperação no Goiás comigo, né, em 2005, quando nós fizemos aquela campanha que levou o Goiás a Libertadores, e o Paulo foi o grande destaque naquele time. Ainda naquela época jogava como ala, entrando pelo meio, depois acabou se transformando num meia. Hoje ele é um meia, não é mais um ala. É um jogador experiente, é um jogador de uma grande técnica, é um jogador que exerce uma liderança muito grande, né? Eu acho que isso falta aqui dentro, né? Não tanto a qualidade técnica, mas falta uma liderança. Mas não se tocou ainda nessa situação. Eu não sei qual é a situação do Paulo, eu não sei o que implicaria na sua saída, tá? Eu também, como vocês, ouvi, mas nós ainda não adiantamos nada em relação a isso, porque
Ainda não conversei com a minha diretoria sobre essa disponibilidade. Muito provavelmente amanhã nós teremos contato com o pessoal do esporte, porque nós vamos estar juntos no mesmo hotel. Pode ser que ali se encaminhe alguma coisa, mas até o momento nada.